Amém, queridos. Glória a Deus. A ideia era nós pregarmos juntos essa noite, mas pensa numa semana corrida, pensa numa semana de muito trabalho, graças a Deus por isso, e acabou não tendo tempo da gente sentar e estudar juntos a palavra de Deus e pregarmos juntos. Tem que ter uma harmonia muito jóia, né? Para estar aqui pregando junto, tem que ter um treinamento para estar aqui pregando junto. Então nós não podemos fazer esse treinamento. Então, por isso que eu pedi ela para estar orando, né? Para a gente estar aí pregando nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema então desse mês que nós vamos trabalhar antes disso, você que nos visita, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, o casal ali atrás, sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus, está aqui a família da Itateca, sejam bem-vindos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, mais alguém nos visitando nessa noite? Mais alguém? Amém, aplaudo lá e atrás, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem é? Está aí? Ah, não, já falei, amém, aplaudo o Senhor Jesus, pela vida desse casal, de vocês, Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. O tema, então, querido, desse mês é famílias blindadas. Fala comigo, família blindada. Rapaz, que família jóia essa família aí. Ficou bom esse cartaz? Ficou? Olha aí que família jóia. Família, a minha família é blindada. Sua família está blindada? Sim ou não? Se não está esse mês, você vai blindar a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Família abençoada, família blindada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, é importantíssimo a gente salientar que a família foi e é um plano de Deus. A família é um projeto de Deus. Desde que Deus criou lá o primeiro casal lá e colocou no jardim do Éden, o primeiro casal moradores desse planeta, né? Deus já estava ali instituindo a família, já estava ali fazendo já a primeira família, homem e mulher. Então é preciso a gente salientar e entender esse negócio, que família é um projeto de Deus, família é um plano de Deus. Amém ou amém, querido? Então levante suas mãos, mais uma vez, fala assim: a minha família é um projeto de Deus. Fala, minha família é um plano de Deus. Então aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. E a ordem de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, é que deixará o homem o seu pai, a sua mãe, deixará o homem a casa dos pais e vai casar com a sua mulher, e juntos vão formar uma família, vão ter filhos, vão ter netos, né? Conforme nós cantamos aqui, as bênçãos do Senhor vai estar sobre a família, vai estar sobre a casa, vai estar sobre o casamento. É a ordem do Senhor. Deus não quer que o ser humano fique sozinho. Deus não fez o ser humano para ficar sozinho. Tem alguns que decidem estar aí com eles, mas Deus não fez ninguém para ficar sozinho. Deus fez o homem e a mulher para se unirem em casamento e formar uma família. Esse é o projeto original de Deus. Agora, por causa do pecado que entrou neste mundo, esse projeto de Deus, esse plano de Deus chamado família, passou a sofrer ataques muito fortes, ataques ferozes do inferno, para que a família seja destruída. Desde que o pecado entrou no mundo, o primeiro casal lá, que é a primeira família lá, pecou, aí o pecado entrou no mundo, aí a partir de então, Satanás começou a mirar nas famílias, ele virou as armas deles contra a família, e ele tenta de todas as maneiras destruir esse projeto de Deus, destruir esse plano de Deus chamado família. E é de suma importância que você proteja a sua família. É de suma importância que você proteja a sua casa dos ataques de Satanás, dos ataques do inferno, para que a sua família não seja destruída. Então é essa consciência que nós vamos trazer durante esse mês de maio, para que você, não somente o pai, não somente
dos ataques de Satanás. Nós só conseguimos proteger as nossas famílias blindando ela com as armaduras celestiais. Sem as armaduras celestiais, nós não vamos conseguir proteger a nossa casa, a nossa família dos ataques do inferno. Famílias indefesas, famílias destruídas. Famílias protegidas são famílias abençoadas. Você quer que a sua família seja abençoada? Então protege a sua família. Quem quer? Quem quer? Deixa eu ver. Você quer que a sua família seja abençoada ou continue sendo abençoada? Então aprenda a proteger a sua família. Aprenda a blindar a sua família com as armaduras celestiais, as armaduras dos céus para a sua família. E conforme eu falei, esse papel de proteção da família não é apenas do marido, é também da esposa. O marido às vezes tem uma responsabilidade maior, ele é o cabeça da família, Deus colocou ele lá como cabeça, o sacerdote do lar, mas a responsabilidade não é só dele, a responsabilidade também é da esposa, de orar, jejuar, clamar a Deus, procurar ser uma mulher sábia dentro do lar. Também é dos filhos também, os filhos também têm essa responsabilidade. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar pai, têm que honrar mãe. Então ser filhos que honram o pai, ser filhos obedientes aos pais. Quantos casamentos aí, quantas famílias são destruídas por causa de filhos que não honram o pai, por causa de filhos desobedientes, acaba aí destruindo toda a família. Então também é função dos filhos orar pela família, jejuar em prol da família, clamar a Deus pela família. Você está entendendo? Diga amém. Amém, então, queridos. Eu quero usar um pouquinho nessa noite como exemplo sobre essa questão de famílias blindadas, sobre blindagem. Eu quero usar um pouquinho nessa noite como exemplo o que acontece aí no nosso Brasil, e também principalmente aí no nosso Rio de Janeiro, em termos de violência. Para que nós possamos entender o que é uma família blindada, por que blindar a nossa família, eu quero usar um pouco desse exemplo aí, o que acontece no nosso Rio de Janeiro e no nosso Brasil. Querido, o Brasil, ele tem mais ou menos 83 facções criminosas. Mais ou menos daí para mais, peguei um número bem baixo, 83 facções criminosas. E para se proteger de tanta violência que essas facções criminosas faz com a sociedade, faz com o nosso Rio de Janeiro, com o nosso Brasil, para nos proteger, o que a gente faz? A gente aumenta o muro das nossas casas, tem casa aí que tem muro de quase 5 metros de altura, tem arame farpado, ou então tem aquelas cercas elétricas. Então a gente aumenta os muros da nossa casa e a gente se sente um pouquinho mais protegido. A gente coloca câmeras de segurança na nossa casa para proteger a nossa família, O mundo está cada dia mais mal, a marginalidade está aumentando, os roubos têm aumentado muito aí. A gente coloca mais trancas na nossa porta. Antigamente era simples, era apenas uma tranca ali. Hoje em dia são 3 trancas na porta, ainda tem cadeado, ainda tem cachorro no quintal, além das câmeras. É uma loucura, mas a gente está fazendo isso para se proteger. Quem mora em condomínio aí, condomínio agora tem controle, não entra qualquer um, não é verdade? Tem segurança 24 horas aí. Alguns já têm até carros blindados, já andam de carros blindados para se proteger dos ataques aí com armas de fogo, para se proteger dos assaltos aí. Então a gente está, as pessoas, a sociedade está tentando se proteger da grande violência que tomou conta do Brasil e principalmente do nosso estado do Rio de Janeiro. A cada dia, a cada ano, o crime ele se organiza ainda mais. E o objetivo do crime é matar, é roubar e é destruir. Isso nos lembra muito o que João escreveu lá no capítulo 10, no versículo 10 do Evangelho de João. Diz que Satanás, o nosso inimigo, ele veio para matar, para roubar
e para destruir. Assim também o crime organizado, a intenção deles é matar, muitas vezes matar, roubar e destruir, muitas vezes matar, mas roubar e destruir, isso é com certeza. E a Bíblia também, ela nos informa, lá em Efésios, no capítulo 6, que o reino das trevas, presta atenção nisso, o reino das trevas, o reino de Satanás é um reino organizado. É um reino que possui hierarquias, é um reino que possui principados, que possui potestades, fala lá de príncipe das trevas, fala de hostes espirituais da maldade. Então o reino de Satanás é um reino organizado, não é desorganizado. É um reino organizado que a cada dia, dentro das suas hierarquias ali, eles vêm para matar, para roubar e para destruir principalmente as famílias ali. Esses postos aí, do reino das trevas, os principados, Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Os principados, assim como os príncipes, assim como os primeiros ministros, assim como os presidentes das nações, o principado, esse reino das trevas, esses demônios que agem como principados, exercem autoridade sobre outros grupos de demônios, que por suas vezes comandam hierarquicamente os grupos inferiores. Então tem uma organização, não tem bagunça lá não. Então por isso que a gente tem que procurar proteger as nossas famílias. Fala lá também em Efésios capítulo 6 de outro grupo, das potestades. Representa um outro nível nessa hierarquia. É inferior aos principados, mas também são muitos poderosos. Comanda milhares de demônios, essa classe aí de potestade. Lá também fala dos príncipes das trevas. São demônios que comandam um grupo menor, mas que comandam outros demônios, e quais agem em áreas específicas, enquanto principados e potestades trabalham exaustivamente no mundo espiritual, para que o homem não veja a glória de Deus e não reconheça Jesus como Salvador. Essa classe aqui dos príncipes das trevas atuam diretamente contra o reino de Deus e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hierarquicamente, é essa classe aí, os príncipes das trevas, é eles que agem contra a igreja, é eles que agem contra o reino de Deus, contra o avanço da igreja, e também fala lá das hostes espirituais da bondade. As hostes espirituais da bondade são formadas aí pelas tropas, por exércitos de demônios que estão prontos para atacar a qualquer hora e em qualquer lugar que a batalha for mais intensa. Então, está acontecendo uma peleja mais intensa. Essas hostes espirituais da bondade, esses demônios, são chamados para pelejar ainda mais, para brigar ainda mais, a fim de matar, roubar e destruir. Satanás, ele tem muitos planos, e um dos seus planos principais é destruir a família, é matar as famílias, é arrebentar com as famílias. Ele tem muitos planos, mas um dos planos principais dele é destruir a família. Por quê? Porque família é um projeto de Deus, porque família é um plano de Deus, e Satanás, ele não quer que o plano de Deus se concretize na sua vida. Satanás não quer que o plano de Deus seja uma verdade na sua vida. Então, um dos principais objetivos dessa hierarquia do inferno é lutar contra a sua casa, contra a sua família e contra a sua felicidade. E como ele faz isso? Como o reino das trevas, ele age para destruir famílias, como ele tem destruído. Usa de mentiras. São os dardos inflamados do inferno. Usam de mentiras. Eles plantam discórdia dentro da família, pais contra filhos, filhos contra pais, genro contra sogra, irmão contra irmão. Ele vai plantando discórdia dentro da família, ele vai colocando intrigas dentro do lar. É um lar que vive em intrigas, vive em briga. Ele vai lançando, coloca mágoas dentro do lar. É marido que não perdoa a esposa, é esposa que não perdoa marido, é filhos que não perdoa pai, que não
perdoa o primo, que não perdoa o avô, vai colocando essas mágoas, vai colocando esses ressentimentos, ele vai lançando os seus dados, né? Coloca amante para o marido, coloca amante para a esposa também, ele se une para destruir a família. Tudo isso faz com o propósito de destruir a família, matar, roubar e destruir. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho uma xícara legal, Jesus. Tudo isso ele faz a fim de destruir a sua família. O reino das trevas, presta atenção, o reino das trevas se organiza para destruir a família, para destruir a humanidade, para destruir o ser humano. Ele se organiza justamente, somente para isso, para destruir você, para destruir a sua casa, para destruir a sua família. Como nos proteger? Como nos proteger dos ataques do inferno contra a nossa família? Como nos proteger do ataque de Satanás contra as nossas famílias? Efésios capítulo 3, que também nos fala da hierarquia, que falamos da hierarquia do inferno, também nos fala da armadura celestial. Tem uma armadura celestial. Fala para o seu irmão aí, existe uma armadura celestial para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Existe uma armadura celestial. Efésios capítulo 6 fala de capacete da salvação, fala da couraça da justiça, fala do cinturão da verdade, fala da sandália do evangelho da paz, fala do escudo da fé e da espada do Espírito. Existe uma armadura celestial para a nossa vida e para a vida da nossa família, da nossa casa. Tá? Deus, Ele preparou essa armadura para guardar, para proteger a nossa família. Você está entendendo? Amém ou amém? E a armadura que Deus deu para defendermos as nossas vidas e as nossas famílias dos ataques organizados do inferno são essas então. Salvação. A primeira armadura, salvação. Quer proteger a sua casa, a sua família? Salvação. Tem salvação de Deus, tem salvação de Jesus para a sua casa, tem salvação de Jesus para a sua família. Justiça. Segunda armadura aí, a justiça de Deus. Não é a nossa justiça não, nossa justiça é tráfico de imundície. É a justiça de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Está falando aí da verdade, trabalhar com a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade são armaduras de Deus. Essa armadura para proteger a nossa casa é trabalhar com a verdade. O evangelho da paz, o evangelho que traz paz para a nossa família. Paz não é ausência de guerra, né? Se você quer paz, conforme diz o nosso bispo, prepare-se para a guerra. O evangelho da paz tem uma palavra de Deus para a sua casa, tem uma palavra de Deus para a sua família, tem ensinamento dos céus para a sua família, tem uma palavra do evangelho de Deus que traz paz para a sua família. Né, amém, querido? Tem isso. Está falando também de fé. Tem que ter fé. Fé em Deus, fé em Jesus. Fé realmente, acreditar nas promessas de Deus, acreditar na armadura celestial sobre nossas vidas, e fala da palavra de Deus também. Então tem essa armadura. Todas essas coisas, todas essas peças da armadura aí, descreve como sendo peças da armadura celestial de Deus para cada um de nós. Paulo descreve todas essas peças. E quando essas peças de armadura é colocada não somente sobre nós, mas sobre a nossa família, ela não só protege, mas ela forma uma blindagem celestial. E essa blindagem celestial tem um nome. Quando nós colocamos o capacete da salvação, quando nós colocamos a couraça da justiça, quando nós colocamos o cinturão da palavra de Deus, da verdade de Deus, quando nós usamos a sandália
Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Ele é a nossa blindagem. Amém ou não amém, querido? Então levante suas mãos e declara: Jesus de Nazaré é a nossa armadura. Fala: Jesus de Nazaré é a blindagem que eu preciso para minha casa, para minha família. É Jesus de Nazaré. Então aplauda esse Jesus maravilhoso. É Jesus, querido. Ele é a nossa blindagem. Porque fala lá de salvação. Uma das peças da blindagem, a salvação é Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Fala lá também da outra peça que é a justiça. A justiça é Jesus. Ele é a nossa justiça. Fala lá que a terceira peça da armadura é a verdade, é o cinturão da verdade. E a verdade, ela é... Eu achei que vocês estavam comigo. Meu Deus, que vergonha que eu passei agora. Acho que vou começar tudo de novo, não é verdade? Vou começar de novo. A salvação, ela é Jesus, né? A verdade, ela é Jesus. O cinturão da verdade, o evangelho da paz, ele é Jesus. Ele é Jesus. Essa armadura celestial, ela é Jesus. A fé, ela é Jesus. Mas o que? A palavra, quem é a palavra? É Jesus. A armadura, a blindagem celestial que nós precisamos e que Paulo está apresentando aqui é Jesus. E lá em 1 João, capítulo 3, o versículo 8, a parte B do versículo, traz uma outra informação importantíssima para essa blindagem. Fala assim: olha, para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir todas as obras do diabo. Para isso Jesus, cadê um aleluia aí, gente? Dá uma glória a Deus aí. Dá uma aleluia. Você está aí, sim ou não? Dá uma glória a Deus aí. Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do inferno. Amém, querido? Glória a Deus. Me ajuda aí, mano. Ajuda aí, em nome de Jesus. Jesus, ele se manifestou para destruir todas as obras do inferno contra a sua vida, contra a sua casa. Para quem então serve essa blindagem? Para suportar os ataques de Satanás contra a sua família. Para que eu tenho que colocar essa blindagem? Tem que estar protegido por essa blindagem. Para proteger, para guardar toda a minha casa, toda a minha família. Quero continuar dando um exemplo aí do nosso Brasil, da violência que acontece, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Isso acontece realmente no estado do Rio de Janeiro. Imagine você dentro do seu carro, ali na Avenida Brasil ou na linha vermelha. Você está dentro do seu carro, de repente tudo para. Tudo para. E você percebe, parado dentro do seu carro, que está tendo um arrastão. Vários homens com armas em punho estão efetuando um roubo nos outros veículos que estão parados na sua frente, que estão parados naquele garrafamento. E você dentro do seu carro está olhando, e aqueles camaradas estão vindo na sua direção. Não tem como você sair do carro, está tudo parado, está tudo engarrafado. E aquelas pessoas então começam a vir em tua direção. Qual é a sua reação naquilo? O que você vai pensar, o que você vai fazer naquele momento? Se o seu carro não for um desses carros blindados, muito provavelmente a sua reação vai ser de total desespero. Você muito provavelmente também vai ser roubado por essa facção criminosa que se organizou para estar efetuando aquele roubo. Você muito provavelmente vai ser assaltado. Se não perder a vida, já tem que levantar a mão dos céus e dar glória a Deus. Agora, em contrapartida, pensa comigo. Nessa mesma situação, linha vermelha parou, os bandidos estão vindo, só que o seu carro é blindado. Só que o seu carro está blindado com a blindagem mais reforçada que existe, que suporta vários tiros de fuzil, disparos de fuzil. E você está dentro do seu carro e os bandidos estão vindo em sua direção com armas em punho.
seu carro está blindado com a maior e melhor tecnologia que existe. Então eles não vão conseguir fazer mal nenhum com a sua vida, porque você está protegido pela blindagem que foi feita no carro. Agora transporta tudo isso para o mundo espiritual, para o reino espiritual. Transporta tudo isso daí. Imagina agora no mundo espiritual, Satanás e seus demônios vindo em direção da sua casa, vindo em direção da sua família, para matar, para roubar e para destruir. Imagina agora os demônios, eles estão usando armas poderosas, armas pesadas contra a sua família. Ele vem com a arma dos vícios para implantar, para plantar na sua família. Ele vem com a arma das traições, ele vem com a arma da violência, das agressões, das disputas, das separações, dos adultérios, das mentiras, da falta de honra, da falta de amor. Ele vem com todas essas armas contra a sua casa, contra a sua família. Qual é a sua reação? O que você vai fazer? Se você estiver sem essa armadura celestial, eu acabei de falar, a sua reação muito provavelmente vai ser também de total desespero. E o crime organizado do inferno vai obter êxito contra a sua casa, contra a sua família. Todos esses ataques de Satanás, quando forem lançados contra a sua casa, vai contra isso. Provavelmente eles irão roubar, irão matar, irão destruir a sua família, seus sonhos, seus projetos. Mas agora, em contrapartida, se você está vestido com a armadura celestial, se você está blindado com a maior e mais alta tecnologia celestial que existe, se você está com a armadura da salvação, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o evangelho da paz, com a fé e a palavra, se você está blindado, se a tua casa, se a tua família está blindada, você pode até ficar tenso com as investidas do inferno contra a sua vida, contra a sua família, mas você vai se lembrar que a sua família, ela está protegida por Jesus. Satanás pode até disparar contra a sua casa, ele pode até disparar os dados infalíveis dele, malignos dele, contra a sua família, mas a sua família, ela está protegida pela mais alta e mais poderosa blindagem que já existiu no reino espiritual. E essa blindagem se chama Jesus Cristo. Ele mesmo disse: toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra. Satanás pode investir contra a sua família, mas a sua família está guardada em Jesus Cristo. Ela está blindada em Jesus Cristo. Lá tem salvação, lá tem verdade, lá tem justiça, lá tem paz, lá tem escudo, lá tem palavra de Deus. Aleluia, palma ao Senhor Jesus. Jesus falou: toda a autoridade me foi dada. Quais são as garantias? Toda blindagem tem uma garantia, não é verdade? Você vai lá blindar o seu carro lá, é uma garantia. O fabricante lá te dá uma garantia. Mede quantos tiros vai suportar, quais armas de fogo, que aquela blindagem ali ela suporta. E a armadura celestial também tem garantia. E quais são as garantias? Deixa eu falar aqui de algumas garantias. Não precisa abrir não, só você ir anotando, mas se quiser abrir, tenha liberdade. Salmo 91, versículo 7. Olha a garantia da blindagem chamada Jesus. Olha a garantia. Diz lá a palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A sua casa, a sua família não vai ser atingido. Mateus capítulo 1, versículo 18. Olha o que Deus está falando para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja é formada por família, amém? Amém? Cadê as famílias neste lugar? A igreja é formada por família. Aí Jesus está dizendo: e sobre esta igreja, sobre esta palavra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja, não vai prevalecer contra a sua família, não vai prevalecer contra
soldados de Cristo nessa batalha contra Satanás e seus demônios que querem destruir a família. Deus convoca, Deus chama cada um de nós, lá em 2 Timóteo, pode abrir lá. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 3 ao versículo 5. Diz a palavra de Deus: portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar nele totalmente. Deus tem nos chamado para ser soldados dele nesta guerra contra Satanás, contra seus demônios. Deus chamou você, levantou você, para que você possa lutar pela sua casa, pela sua família. Satanás tem tentado destruir o seu lar, a sua casa, a sua família. Deus chamou você para lutar, ser um bom soldado de Cristo. E nessa epístola que Paulo está escrevendo a Timóteo, essa segunda epístola, contém aí, se você ler toda a epístola, contém as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo ali falando, demonstrando a sua grande coragem, a sua grande confiança, que ele enfrentou mesmo diante da morte. Capítulo 4, versículo 7, Paulo ali está praticamente se despedindo do seu discípulo Timóteo. Ele está falando: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo ali está numa carta se despedindo, trazendo algumas orientações para o soldado Timóteo, para o pastor Timóteo. Paulo está falando: está chegando o meu fim, está chegando a minha partida, mas você, como um bom soldado de Cristo, quero te passar algumas instruções para você continuar lutando contra o reino das trevas, você continuar lutando contra Satanás e seu demônio. Paulo está preso, Paulo está acorrentado, Paulo ali está escrevendo essa carta numa cela ou num calabouço. A situação que Paulo estava vivendo não era das melhores. O inferno, o crime organizado do inferno, arquitetou esse plano para prender Paulo, para tentar parar Paulo, para tentar parar o avanço do cristianismo, que estava crescendo muito pelas mãos de Paulo. Paulo visitando várias cidades, Paulo fundando igreja, plantando igreja em várias cidades. Então o inferno falou: o único jeito é colocar Paulo numa prisão, é colocar Paulo num calabouço. Tentaram parar Paulo, mas o inferno não conseguiu parar Paulo, né? Achou que prendendo Paulo, acorrentando Paulo, colocando ele em calabouço, iria parar Paulo, mas não conseguiu parar, porque Paulo sabia, Paulo, mesmo ele estando preso, mesmo ele estando ali acorrentado, Paulo sabia que estar numa prisão física com Jesus é gozar de liberdade. E viver no mundo sem Cristo Jesus é estar em prisão espiritual. É forte esse negócio. Paulo sabendo, mesmo ele estando preso ali, mas prisão física, mas ele estava ali com Jesus, ele estava gozando de liberdade espiritual. Agora, o que adianta você estar no mundo sem Cristo? Aí sim você está em prisão espiritual. Papel e caneta é tudo que Paulo precisava para ele continuar treinando os soldados de Cristo. E essa epístola, então, essa carta de Paulo, ele deixa algumas instruções muito fortes para o pastor Timóteo, para o soldado Timóteo. Preste atenção. Timóteo passava por momentos que talvez você está passando nessa noite. Momentos que eu já passei, talvez momentos que você já passou e alguns estejam passando. Timóteo estava enfrentando momentos difíceis. Timóteo estava enfrentando momentos de fraqueza na sua fé. Era tanta pressão, era tantos ataques de Satanás contra o ministério, contra a vida de Timóteo,
que Timóteo agora está enfrentando esse momento de fraqueza. Estava fraco na fé. Era muita pressão, era muita luta. E ele está fraco. Paulo então ele começa a instruir, ele começa a trazer a memória de Timóteo, que ele era um soldado de Cristo, um bom soldado de Cristo. Paulo então começa a escrever essa carta de instrução, instruindo ao Timóteo, ao pastor Timóteo, capítulo 1 aí, volta um pouquinho, capítulo 1, versículo 6, Paulo está falando com Timóteo: ei Timóteo, por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Algumas versões estão lá: mantenha acesa a chama do dom de Deus que está em você. Você é um bom soldado de Cristo. Talvez você está passando por lutas, por dificuldades, a sua família não está legal, Satanás está investindo pesado sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez você está igual Timóteo, no momento de fraqueza, pensando em parar, pensando em desistir. A palavra de Deus para você é: mantenha acesa a chama que está em você. Não deixe a chama se apagar. Não deixe que os inimigos, não deixe que a aprovação, não deixe que a luta contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família venha apagar a chama do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Mantenha acesa a chama de Deus em você. Amém, querido? É a ordem de Deus, a ordem de Paulo para Timóteo, a ordem de Deus para: não deixe a chama se apagar. Mantenha essa chama acesa. E ele continua no versículo 7: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Algumas versões aí: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, né, de amor e de equilíbrio. Deus está falando: eu não te dei espírito. Você está com medo? Você está com medo? Não te dei esse espírito de medo. Tem gente que está com medo, sabe? Tem gente que está vendo e está vendo Satanás e seus demônios agindo na família, destruindo o casamento, destruindo os filhos, destruindo os outros parentes. As pessoas estão com medo, não reagem, não fazem nada, estão se acovardando. Deus está falando: eu não te dei espírito de medo. Por que você está pensando em parar? Por que você está pensando em abandonar tudo? Por que você está pensando em largar a sua família? Esse espírito de medo não provém de Deus. Essa covardia não provém de Deus. Deus, ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem um poder de Deus na sua vida. Você tem um amor de Deus na sua vida. Você tem um equilíbrio dos céus sobre a sua vida. É esse espírito que tem que estar sobre você. Joga fora esse medo, repreende esse medo, continue a lutar. Não pare. Timóteo está querendo parar, não está querendo mais lutar. Talvez você está assim nessa noite, não quer mais lutar, está querendo parar. Paulo continua, versículo 8: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonhe de nosso Senhor. Finalzinho fala: participa das aflições do Evangelho. Timóteo, não se envergonhe de ser crente. Não se envergonhe de ser cristão. Ei, Timóteo, não se envergonhe de lutar pela sua família. Não se envergonhe de continuar lutando pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe. Não se envergonhe de participar dessa campanha, de trazer as fotos, colocar ali no mural. Esse mural depois vai estar vindo aqui com a frente, mas tem um mural ali para você
fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, lá no capítulo 2, versículo 1. Paulo está falando ser forte na graça que há em Cristo Jesus. Há uma graça em Cristo Jesus que nos fortifica. Há uma graça em Cristo Jesus que nos torna forte. Há uma graça em Cristo Jesus que nos capacita a lutar todos os dias pela nossa casa, pela nossa família. Há uma graça de Jesus Cristo que todo dia nos coloca de pé. Há uma graça em Jesus Cristo que todo dia nos coloca de joelhos dobrados e orar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Paulo está falando: fortifica-te no Senhor. Timóteo, fortifique. Há uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Levante sua mão e fala: há uma graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Fala: há um poder de Deus sobre a minha família. Paulo está falando isso. Há uma graça. Há um poder de Deus. Cada palavra que vai ser ministrada durante esse mês de maio, tanto nos cultos de terça e de domingo, são treinamentos do Espírito Santo de Deus para nós que somos soldados de Cristo, para nós que somos guerreiros. Não menospreze o treinamento de Deus. Tem muitas famílias destruídas porque estão menosprezando os ensinamentos, os treinamentos de Deus. Aí na hora da batalha não sabe o que fazer. Para onde que eu vou? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente, vou para trás. Cadê meu capacete? Cadê minha armadura? Cadê meu cinturão? Eu não sei o que fazer. Porque menosprezam o treinamento de Deus. Deus da família. Então vem e lute. Aprenda. Pegue esses ensinamentos e aplica dentro de casa. Paulo está continuando no versículo 3 do capítulo 2. Está falando: tu, pois, Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. O momento que Timóteo está passando não é muito legal não, tá? Não era muito bom não. Paulo estava fraco, Timóteo estava fraco na fé. As aflições, a pressão, as dificuldades, os ataques orquestrados do reino das trevas contra a sua vida eram muito grandes. Não estava bem não. Estava pensando em nada. Mas Paulo está trazendo a memória dele. No versículo 3, Paulo está falando para ele: cara, suporta as aflições, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Deus está falando para você nesta noite: eu sei que a luta é grande, mas suporta as aflições como um bom soldado de Cristo. Suporta as lutas como um bom soldado de Cristo. Você é um bom soldado de Cristo. Lutas irão vir, provações irão vir, dificuldades irão vir, os ataques do inferno irão vir contra a sua casa, contra a sua família, mas você é um bom soldado. Suporta as aflições, não desista, suporta o sofrimento, porque você é um bom soldado de Cristo. Suporta as aflições, suporta os ataques do inferno. Você é um bom soldado de Cristo. Você foi treinado para suportar as investidas do inferno. Suporta as lutas, suporta as provações, porque você é um bom soldado de Cristo. Amém ou amém, querido? Fala para o seu irmão lá, fala assim: você é um bom soldado. Fala para ele: suporta as aflições, suporta os ataques do inferno. Fala: você é um bom soldado. É bom soldado de Cristo nesse lugar? Que é um bom soldado. Se você não é, você vai se tornar durante esse mês. Você vai se tornar um bom soldado de Cristo. Vai lutar pela sua casa, vai lutar pela sua família, vai marchar em prol da sua família. Meu amém, querido? Você é um bom soldado. Suporte. Desperta o dom de Deus que há em ti. O soldado, ele é preparado para lutar. O soldado, ele é preparado para enfrentar desafios. O
soldado ele é preparado para vencer, em nome do seu Senhor, no nosso caso, em nome de Jesus. Desde o momento que nós aceitamos Jesus, nós já entramos para esse exército de Cristo. E é o próprio Deus que nos prepara para a batalha. O treinamento vem dele, a fim de nos tornarmos bons soldados. O soldado Davi sabia muito bem disso. Lá no Salmo 144, já estou terminando, o louvor pode subir. No Salmo 144, versículo 1, está escrito: o Senhor treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi está falando, é o próprio Deus que me treina. Ele treina minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Deus está te treinando nesses dias para a guerra, para a batalha. Existe uma batalha no mundo espiritual contra Satanás e seus demônios. É eles tentando destruir a sua vida, é eles tentando destruir a sua casa, é eles vindo para atacar a sua família, é eles vindo para atacar a sua casa. E Deus está falando: eu não te dei espírito de covardia, eu não te dei espírito de medo, mas eu te dei espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Deus está falando: eu treinei você para ser um bom soldado. Então lute pela sua casa, então lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, lute porque você é um bom soldado treinado por Cristo Jesus. Amém ou amém? Treinamento é suporta as aflições como um bom soldado. Suporta. Aguenta, filho. Assim como Paulo está treinando Timóteo, assim como Jesus treinou a igreja. Jesus fala para a igreja: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, porque eu venci. Jesus está falando: ei, esse mundo aqui, Timóteo, vai ter aflição mesmo. Se quer paz, prepare-se para a guerra. Vai ter luta, vai ter peleja. Mas suporta. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E em Jesus nós vencemos também. Amém ou não amém, querido? Em Jesus. Tem de bom ânimo. Suporta as aflições. O ataque do inferno está vindo, não sai do carro. Fica ali dentro do carro. Não sai debaixo da proteção do Altíssimo, das asas do Altíssimo. Ela é a garantia da sua blindagem celestial. Suporta as aflições, as perseguições, as guerras que irão vir. Tem de bom ânimo. Você e a sua família estão em Cristo. É a blindagem, é a garantia. Não abra a porta do carro. Não fuja. Não se apavore. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Fica ali dentro do carro. Você está protegido pela mais alta tecnologia. Permaneça debaixo das asas do Altíssimo. O carro tem blindagem. É da última geração. Ali você vai estar seguro. Permaneça, Timóteo. Não desista. Coloque a armadura celestial, é a garantia de vitória. Coloque o capacete, a couraça, o cinturão, a sandália, o escudo, a espada. É a garantia de uma família blindada. Coloque-se de pé em nome de Jesus.